Continuação da leitura da Bíblia. Hoje a gente vai ler o livro Deuteronômio. Primeiro discurso de Moisés, unidade 1. Circunstâncias, lugar e tempo. Estas são as palavras que Moisés disse a todo Israel na banda de Aquém do Jordão, na planície do deserto, de fronte do Mar Vermelho, entre Farã, Tofel, Labã, Hazerote, onde há muitíssimo ouro, a 11 jornadas de Horebe, pelo caminho Monte Seir até Cadesbarne. No ano 40º, no 10º mês, no primeiro dia do mês, disse Moisés aos filhos de Israel tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado e que lhe dissesse. Depois de ter derrotado a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esebom, e a Og, o rei de Bazã, que morava em Astarote, e Edrai, na banda de Aquém do Jordão, no país de Moabe, começou a explicar a lei e a dizer: O Senhor nosso Deus falou em Horebe, dizendo: Assás vos tendes demorado deste monte, voltai e vinde ao monte dos amorreus e a todos os mais lugares vizinhos a campinas e aos montes e aos vales que ficam para o meio-dia ao longo da costa do mar, a terra dos cananeus e a do Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis aí, disse ele, vô-la entreguei eu, e metei-vos na posse de uma terra que o Senhor tinha prometido com juramento dar a vossos pais Abraão, Isaque e Jacó e a sua descendência depois deles. Eu, nesse mesmo tempo, vos disse: eu só não posso reger-vos, porque o Senhor vosso Deus vos multiplicou, e sois hoje tão numerosos como as estrelas do céu. O Senhor Deus de vossos pais ajunte este número muito milhares e vos abençoe como prometeu. Eu só não posso aturar o peso de vossos negócios e diferença. Daí entre vós homens, sábios capazes, cuja vida seja conhecida pela sua pobridade, mas vossas tribos para que eu vos ponha chefes. Vós me respondestes então: é uma coisa boa o que tu queres fazer, e eu te direi das vossas tribos, homens sábios, homens sábios e nobres, e o constituí príncipes, e tribunos e centuriões, e comandantes de 50 e de 10 que vos instruísseis de cada coisa. E lhes mandei dizendo: ouvi-os e julgai o que for justo, ou ele seja cidadão ou estrangeiro. Nenhuma distinção de pessoas, do mesmo modo ouvireis o pequeno que é grande. Nem tereis acepção de uma pessoa alguma, porque este é o juízo de Deus. Mas se achares nas dificuldades em alguma coisa, dai-me parte e ouvir-vos-ei. Eu vos ordenei tudo o que devíeis fazer. E tendo partido Horebe, passamos pelo grande e medonho deserto que vistes pelo caminho do monte Amorreu, conforme o Senhor nosso Deus lhe tinha mandado. E tendo chegado a Cadesbarne, eu vos disse: chegaste ao monte de Amorreu, que o Senhor nosso Deus há de nos dar. Olha a terra que o Senhor te deu e dá. Sobe e faze-te senhor dela, como o Senhor nosso Deus prometeu a teus pais. Não temas, nem te atemorizes nada. Então nós vos chegastes todos a mim e dissestes: enviemos os homens que considerem o país, e que nos ensinem por que caminho devemos entrar e as cidades que devemos ir. E como me tivesse parecido muito bem essa lembrança, enviei 12 homens dentre vós, um de cada tribo, os quais, tendo-se posto o caminho, passando as serras, vieram até o vale de cacho de uva, e depois de considerada a terra, tomando os seus frutos para mostrarem a sua fertilidade, não nos trouxeram, e disseram: excelente é a terra que o Senhor nosso Deus há de dar. Sublevação. E vós que quisestes subir a ela, mas incrédulos à palavra do Senhor sobre o Deus, murmurastes nas vossas tendas do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e para acabar conosco. Para onde subiremos? O que foram mandados aterraram nosso coração, dizendo: é que muita gente há de estatura mais alta do que a nossa. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Ali vimos filhos dos Enassins. Eu então vos disse: não tenhais medo e não os temais. O Senhor é o vosso Deus, que é o vosso condutor, e ele mesmo pelejará por vós, como fez no Egito à vista de todos. E na solidão, tu mesmo viste, tu levou o Senhor teu Deus por todo o caminho por onde andei. E na solidão, tu mesmo viste. Te levou o Senhor Deus por todo o caminho por onde andastes, como um homem costumava levar um seu terno filhinho, até que chegasseis a este lugar. E nem ainda assim destes crédito ao Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho e mediu o lugar onde devíeis assentar as vossas tendas, mostrando-vos o caminho de noite com fogo e de dia com a coluna de nuvem. Tendo o Senhor, pois, ouvido as vossas murmurações, irado, jurou e disse: nenhum dos homens dessa péssima ralé verá a excelente terra, e eu conjuramente prometi a vossos pais, exceto Caleb, filho de Jefone, porque este verá, e eu lhe darei a ele a seus filhos a terra, que ele calcou, porque seguiu o Senhor. Nem
Nem há para que alguém se espante dessa indignação contra o povo, quando o Senhor irado também contra mim, por causa de vós disse: Nem tu entrarás, mas em teu lugar entrará Josué, filho de Num, teu ministro. Exorta-o e anima-o, porque ele é que há de repartir a terra por sorte a Israel. As vossas crianças, de que dissestes que seriam levadas cativas, e os vossos filhos, que hoje ainda não sabem discernir entre o bem e o mal, estes entrarão. A eles darei a terra e a possuirão. Mas vós desandai e tornai para o deserto pelo caminho no Mar Vermelho. E me respondestes: Nós pecamos contra o Senhor. Subiremos e pelejaremos, como o Senhor vosso Deus mandou. E quando vós armados marcharei para o monte, o Senhor disse: Dize-lhes: Não empreendais subir nem pelejeis, porque eu não estou convosco, para que não caiais mortos diante de nossos inimigos. Eu vos-lo disse e não me ouvistes, mas opondo-vos ao mandato do Senhor, e todos inchados de soberba subistes ao monte. Tendo, pois, saído o amorreu que habitava nas terras, e vindo em vosso encontro, ele vos perseguiu como as abelhas costumam perseguir, e vos foi retalhando, desde Seir até Orma. Como depois terdes voltado, chorasseis diante do Senhor, ele vos não ouviu e nem quis cobrar aos vossos rogos. Assim, ficastes muito tempo em Cades-Barne. E partindo dali, viemos ao deserto que leva ao Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e andamos muito tempo à rota do monte Seir. Então me disse o Senhor: Basta de andares à roda deste monte, ide para o setentrião, e ordena ao povo, dizendo: Vós passeis pelos confins dos filhos de Esaú, vossos irmãos, que habitam em Seir, e eles vos temerão. Guardai-vos, pois de os atacar, porque eu vos não darei terra deles quando um pé pode calçar, visto ter eu dado possessão a Raul em possessão a Esaú no monte Seir. Compra-lhes por dinheiro tudo o que houverdes de comer, e também lhe comprareis água que tirardes e que beberdes. O Senhor teu Deus te abençoou em todas as suas obras das tuas mãos. Ele conheceu o teu caminho, como passaste este grande deserto, habitando contigo o Senhor teu Deus por espaço de 40 anos, e não tem te faltado nada. Depois que passamos as terras dos filhos de Esaú, nossos irmãos que habitavam em Seir, pelo caminho da planície de Elate e de Agiozangaber, vimos ao caminho que guia para o deserto de Moabe. Então me disse o Senhor: Não pelejes contra os moabitas e não lhes faça guerra, porque eu não te darei nada da sua terra, visto que dei Ar em possessão aos filhos de Ló. Os Emins foram seus primeiros habitadores, o povo grande e pujante, de tão alta estatura que, como a linhagem dos Enassins, se tinham por gigantes e eram semelhantes aos filhos dos Enassins. Enfim, os moabitas os chamam Emins. E Seir, porém, habitaram primeiro os hebreus, os quais, expulsos e destruídos, habitaram ali os filhos de Esaú, assim como o povo de Israel se estabeleceu na terra sua possessão, que o Senhor lhe deu. Movendo-nos, pois, para passar a torrente de Zareb, chegamos a ela. Ora, o tempo que nos pusemos à marcha desde Cades-Barne até a passagem da torrente de Zared foram 38 anos, até que se extinguiu do campo toda a geração dos homens de guerra, como o Senhor tinha jurado, cuja mão foi sobre eles para os fazer perecer no meio do campo. Depois da morte, porém, todos esses homens de guerra me falou o Senhor, dizendo: Tu passarás hoje os confins de Moabe, uma cidade que se chama pelo nome Ar. Chegando às vizinhanças do seu filho de Amon, não pelejes contra eles, nem façam guerra, porque eu não te darei nada na terra dos filhos de Amon, visto tê-la dado em possessão dos filhos de Ló. Este país foi reputado ao país dos gigantes, porque nele em outro tempo habitaram os gigantes que os amonitas chamavam Zonzomins, pelo povo grande e numeroso e de alta estatura, como habitar em seu lugar, como ele fizera a respeito dos seus filhos de Esaú, que habitam em Seir, exterminando os horreus e dando-lhes o seu país, que possuem até o presente. Da mesma sorte, aos heveus que habitavam desde a Serim até Gaza, os lançaram fora os capadócios, os quais, tendo saído da Capadócia, os destruíram e se estabeleceram em seu lugar. Levantai-vos e passai a torrente de Armon. Eis aí te entreguei nas suas mãos a Seom, Amorreu, rei de Ezebom, e entra a possuir a sua terra e peleja contra ele. Hoje começarei a meter o terror e o medo das suas armas nos povos que habitam debaixo do céu, para que, ao ouvir o teu nome, fiquem espavoridos, e a maneira das que estão para ir temam, sintam dores. Eu, pois da solidão de Cademote, enviei embaixadores de Seom ao rei Ezebom com palavras de paz, dizendo-lhe: Passaremos pela tua terra, iremos pela estrada real,
Não declinaremos nem para a direita nem para a esquerda. Vende-nos tudo que houvermos mister para comer. Dá-nos também todo o nosso dinheiro, a água que bebermos. Permite somente a passagem, como fizeram os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas habitam em Ar, até que cheguemos ao Jordão e passemos a terra que o Senhor Deus está para nos dar. Mas Seom, rei de Hesbom, não quis dar passagem, porque o Senhor Deus lhe tinha obdurado o espírito e empernido o seu coração, para ele ter se entregue às mãos, como tu agora as vês. Então disse o Senhor: Eis comecei a te entregar Seom como seu país, e começa a possuí-lo. E Seom saiu ao nosso encontro com todo o seu povo para nos dar batalha em Jaza, e o Senhor nosso Deus nolo entregou, e nós derrotamos com seus filhos todo o seu povo. Tomamo-lhes ao mesmo tempo todas as suas cidades, mortos os seus habitantes, homens e mulheres e meninos, e nelas não deixamos nada, exceto os animais que vieram a ser presa dos saqueadores, e os despojos das cidades que tomamos, desde Aroer, que está sobre a ribanceira da torrente, a Arnon, a cidade situada do vale, até Galaade. Não houve aldeia nem cidade que escapasse às nossas mãos. Todas lá entregou o Senhor nosso Deus, tirando o país dos filhos de Amon, a que não chegamos, e tudo que está nos arredores da torrente de Jaboque, e as cidades situadas nas serras, como todos os lugares onde o Senhor nosso Deus proibiu que entrássemos. Tendo voltado, tomamos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu ao nosso encontro com seu povo para nos dar batalha em Edrai. Então me disse o Senhor: não temas, porque ele foi ter entregue com todo o seu povo e seu país, e lá farás a ele como fizeste a Seom, rei dos amorreus que habitava em Hesbom. O Senhor nosso Deus entregou nas mãos a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, e o passamos a cutelo sem perdoar nenhum, devastando ao mesmo tempo todas as suas cidades. Não houve cidade que não nos escapasse. Tomamos 70 cidades e todo o país de Argob, que era o reino de Og em Bazã. Todas as cidades estavam fortificadas com muros altíssimos, portas e trancas, afora numeráveis povoações que não tinham muros. E os destruímos como tinham feito Seom, rei de Hesbom, arruinando-lhe todas as cidades, matando homens, mulheres e meninos. Tomamos-lhes os seus gados como os espojos das cidades. Nós, pois, neste tempo, nos fizemos senhores do país dos reis dos amorreus que estavam na banda de Aquém, do Jordão, desde a torrente de Arnon até o monte Hermon, o qual os sidônios chamam de Sarion, e os amorreus de Sanir. Todas as cidades que estão situadas na Capina e no país de Galaade, e Bazã até Selque e Edrai, as cidades do reino de Og em Bazã. Porque Og, rei de Bazã, era o único que tinha ficado a estirpe dos gigantes. Em Rabate, a cidade dos filhos de Amon, se mostra o seu leito de ferro, em que move côvados de comprido, 4 de largo, pela medida de um côvado de mão de obra. E naquele tempo, entramos nós na posse desse país, Aroer, que é sobre a ribanceira da torrente de Arnon até o meio da serra de Galaade, e dei as cidades situadas nelas às tribos de Ruben e de Gade. A outra parte, porém, Galaade, todo Bazã, que é o reino de Og, e todo o país de Argoc, dei eu a meia tribo de Manassés, e todo o país de Bazã se chama Terra dos Gigantes. Jair, filho de Manassés, possuiu todo o país de Argob até os confins de Zessurri e de Macate. Chamou seu nome a Bazã, Ravote Jair, isto é, de Jair, como se ela nomeiam ainda hoje. Dei também Galaade e Maquir. E as tribos de Ruben e Gaade, rei da terra... Peraí, deixa eu ver esse aqui, né? Tem que ser... E as tribos de Ruben e de Gade, rei da terra de Galaade, até a torrente de Arnon, a metade da torrente, os seus confins até a torrente de Jaboque, que é a fronteira dos filhos de Amon, com a campina do deserto, e o Jordão e os limites desde Cenerote até o mar do deserto, que é salgadíssimo, até as faldas do monte da Fasga do Oriente. Neste tempo que vos dei esta ordem, dizendo: o Senhor vosso Deus dá esta terra por herança, marchai armados diante dos filhos de Israel, vossos irmãos, todos os vós que sois homens de valor, exceto as mulheres, meninos e animais, porque eu sei que tendes um grande número de gados, e estes deverão ficar nas cidades que eu vos dei, até que o Senhor vê o descanso dos nossos irmãos, assim como vou-lo deu às vós, e eles possuam também a terra, que há para te dar na banda além do Jordão. Então cada um de vós voltará a gozar das terras que eu vos tenho dado. Também então fiz advertência a Josué, dizendo: os teus olhos viram como o Senhor vosso Deus tratou a este rei dos reis. O mesmo fará ele a todos os reinos a que tu tens de passar. Não os temas, porque o Senhor vosso Deus pelejará por vós. Moisés é excluído da terra prometida.
Eu roguei ao Senhor naquele tempo, dizendo: Senhor Deus, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosíssima, porque não há outro Deus no céu ou na terra que possa fazer as tuas obras ou comparar-se com a sua fortaleza. Passarei, pois, e verei a excelente terra além do Jordão, e esse belo nome, o Líbano. E o Senhor irou contra mim por causa de vós e não me ouviu, mas disse-me: Basta, não me fale mais nisso. Sobre o cume do monte da Fasga, e lança seus olhos em roda para o ocidente, e para o setentrião, para o meio-dia, e para o oriente, olha, porque tu não passarás este Jordão. Dá-nos as tuas ordens a Josué e anima-o e fortalece, porque ele é que há de marchar diante deste povo e que há de repartir por eles a terra que tu verás. E ficamos no vale de fronte ao tempo de Fogor. E agora, Israel ouve os preceitos e os juízos que eu te ensino, para que, observando-os, viva, entrando e possuas a terra que o Senhor Deus, vossos pais, vos há de dar. Vós não ajuntareis, nem tirarei nada das palavras que vos digo. Guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos intimo. Os vossos olhos viram tudo o que o Senhor fez contra Belfegor, e como ele examinou no meio de vós todos os seus adoradores. Mas vós, que tendes unidos ao Senhor vosso Deus, todos estáis vivos até o presente dia. Sabei que eu vos tenho ensinado os preceitos, os juízos, conforme o Senhor meu Deus mandou. Assim o praticarei, pois na terra que haveis de possuir. E os observareis e cumprirei efetivamente, porque nisso mostrareis a vossa sabedoria e inteligência aos povos, para que, ouvindo todos esses preceitos, digam: Eis aqui um povo sábio e entendido, uma nação grande. Com efeito, nenhuma outra nação há tão grande que tenha deuses tão próximos a si, como Deus está presente em todas as nossas deprecações, porque há outro povo tão célebre que tenha cerimônias e ordenações cheias de justiça, e toda uma lei que hoje proporei diante de vossos olhos? Guarda-te, pois, a ti mesmo e a tua alma com grande cuidado. Não te esqueça das coisas que os teus olhos viram, e elas não se apaguem do teu coração por todos os dias da vida. Tu as ensinarás a teus filhos e a teus netos, desde o dia que te apresentaste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me falou dizendo: Faze ajuntar todo o povo diante de mim, para que ouçam as minhas palavras e aprendam a temer por todo o tempo que vierem na terra, que viverem na terra, e ensinem seus filhos. Então vos chegastes a raízes do monte, que ardia até o céu, e havia nele trevas e nuvens e escuridão, e o Senhor vos falou no meio da chama. Vós ouvistes a voz as suas palavras, mas não vistes figura alguma. Ele vos mostrou o seu pacto, que ordenou como que observassem as 10 palavras que escreveu em 2 tábuas de pedra, as tábuas que ele quebrou depois da hora que Deus ficou grilado. E me mandou naquele tempo que vos ensinasse as cerimônias e as ordenações que vós deveis guardar na terra que estáis para possuir. Guardai, portanto, cuidadosamente as vossas almas. Vós não vistes figura alguma no dia que o Senhor falou em Horebe no meio do fogo, por não suceder que, enganados, faça para vós alguma figura de homem ou mulher, nem semelhança de qualquer animal que há sobre a terra, ou das aves que voam debaixo do céu, ou dos répteis que se movem na terra, ou dos peixes que debaixo da terra moram nas águas. Não seja que, levantando os olhos no céu, vejam o sol e a lua e todos os astros do céu caindo no erro dos adores e desculto a essas coisas que o Senhor teu Deus criou para o serviço de todas as gentes que vivem debaixo do céu. Mas o Senhor vos tirou e fez sair da fornalha do ferro do Egito para ter um povo que fosse a sua herança, como hoje se está vendo. E o tempo se irou contra mim por causa dos vossos discursos e jurou que eu não passaria o Jordão e que não entraria na excelente terra que vos está para vos dar. Eis aí, morro eu nessa terra, não passarei o Jordão. Passá-lo-eis vós e possuireis este belo país. Vê, não te esqueças jamais do pacto do Senhor teu Deus que ele fez contigo, e não faças de escultura alguma a imagem das coisas que o Senhor proibiu que se fizessem, porque o Senhor teu Deus é um fogo devorante, a um Deus zeloso. Sem comentários? Se gerardes filhos e netos, e morardes na terra, e enganados formardes vós para a sua figura, cometendo a maldade diante do Senhor, de modo provoqueis a ira. Eu chamo hoje por testemunhos o céu e a terra, que vós sereis bem cedo exterminados da terra, e que, passado o Jordão, estáis para possuir. Não habitareis nela muito tempo, mas o Senhor vos destruirá e vos espalhará por todos os povos, e vos ficareis entre as nações que ao Senhor vos levará. E lá servirei a deuses que foram fabricados por mão de homens de pau e de pedra, e os quais não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheira. Se gerardes filhos e netos... Peraí. Estou vendo aqui, ó.
Eis aí, morreu nesta terra, não passarei o Jordão, passará a Luís e possuireis este belo país. Vês que não esqueça jamais do pacto do Senhor, que ele fez contigo, e não faças escultura alguma imagem dessas coisas que o Senhor proibiu. Porque o Senhor é um Deus fogo devorável. Aqui no comentário. Fidelidade ao Senhor. Se gerardes aos netos e morardes na terra, e enganados formardes para vós alguma figura, cometendo a maldade diante de vosso Senhor Deus, de modo que o provoque, vós sereis bem cedo exterminados da terra, que passando o Jordão, estáis para possuir. Não habitareis nela muito tempo, mas o Senhor vos destruirá, e vos espalhará por todos os povos, e vós ficareis poucos entre as nações, a que o Senhor vos levará. E lá servirei a deuses que foram fabricados por mão de homens de pau e de pedra, por mãos de homem, de pau e de pedra, aos quais não se quer dizer que sim, são esculturas de madeira e de pedra, né? Os quais não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. E quando ali buscares ao Senhor Deus, achá-lo-ás, contando, porém, que os busques de todo o coração, em toda a amargura da tua alma. Depois que tiverem achado todas as coisas que foram preditas, tu tornarás, enfim, para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Porque o Senhor Deus é um Deus misericordioso. Não te deixará, não te extinguirá inteiramente, nem se esquecerá do pacto que jurou a teus pais. Pergunta aos séculos mais atrasados que te precederam desde o dia que Deus criou o homem sobre a terra e desde uma extremidade do céu até a outra, se aconteceu jamais coisa semelhante ou se ouviu a nuca, que um povo ouvisse a voz de Deus, que ele falava no meio das chamas, como tu o ouviste sem perderes a vida, que Deus visse escolher para si um povo no meio das nações por meio de provas, sinais e portentos, por meio de batalhas e mão poderosa, o braço estendido por visões horríveis, segundo todas as coisas que por vós veis o Senhor no Egito, à vista dos teus olhos, para que soubesses que o Senhor é o Deus e que não há outro senão Ele. Do céu te fez ouvir a voz para instruir sobre a terra e mostrou o seu grandíssimo fogo e te ouviste as suas palavras no meio do fogo, porque amou a teus pais, escolheu depois deles a sua posteridade. E depois tirou do Egito, caminhando diante de ti, o seu grande poder para examinar a sua entrada às nações grandíssimas e mais fortes do que tu, e para introduzir e te dar a possessão na sua terra, como tu estás vendo hoje. Reconhece, pois, neste dia e considera no teu coração que o Senhor, Ele mesmo é o Deus, e que há desde o alto do céu até o mais profundo da terra, que não há outro. Guarda os teus preceitos e os teus mandamentos que eu te prescrevo, para que te suceda bem a ti e a teus filhos depois de ti. Permaneça muito tempo sobre a terra que o Senhor Deus está para te dar. A cidade de refúgio além do Jordão. Ensinou Moisés nas 3 cidades na banda de que alguém do Jordão para o Oriente, para que refugie a elas aquele que sem querer tiver morto a seu próximo, e sem que tivesse sido seu inimigo 1 ou 2 dias antes, e possa acolher qualquer dessas cidades. Foram Bozor no deserto, situada na campina da tribo de Ruben, Ramote em Galaade, que é a tribo de Gad, Golã e Bazã, que é a tribo de Manassés. Unidade 2. Segundo o discurso de Moisés, a segunda lei. Essa é a lei que Moisés propôs perante aos filhos de Israel, e estes são os preceitos e cerimônias e os juízos que ele escreveu aos filhos quando eles saíram do Egito, estando na banda da Quen do Jordão, no vale que fica de frente ao templo de Fogor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitou em Esebom, a Moisés, e derrotou os filhos de Israel e saíram do Egito. Possuíram sua terra e a terra de Og, rei de Bazã, que eram 2 reis de amorreus que reinavam na banda de Aquém do Jordão para a parte nascente. E deste Aroer, que está situada à ribanceira da torrente de Arnon, está o monte Sião, que se chama também Hermon, toda a campina de Aquém do Jordão para o oriente até o mar do deserto, e as faldas do monte Fasga. Convocou Moisés para todo Israel e lhe disse: ouve, Israel, as cerimônias e as ordenações que hoje falo aos teus ouvidos, aprende-as e põe-as na obra. O Senhor nosso Deus fez um concerto conosco em Horebe. Não fez pacto com os nossos pais, mas fê-lo conosco, que somos e vivemos hoje. Face a face nos falou no monte no meio do fogo. Então eu fui o que intervim como mediador entre o Senhor vós para vos anunciar as suas palavras. Porque vós tivesses medo do fogo e não subistes ao monte. E ele disse: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás a minha presença deuses estranhos. Não fará para ti imagem de escultura, e nem figura alguma de tudo que há no alto do céu, ou embaixo da terra, ou que há debaixo da terra nas águas. Não adorarás nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso, que castiga a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem, e que me faço misericórdia de muitos milhares dos que me amam e guardam os meus preceitos. Nossa, que Deus bravo, né?
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque não ficará sem castigo aquele que tomar sobre uma coisa vã. Observa o dia de sábado para o santificardes, como o Senhor teu Deus te mandou. 6 dias trabalharás e farás todas as suas obras, mas no dia sétimo, que é o sábado, será o dia de descanso do Senhor teu Deus. Não farás nele algum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu boi, nem teu jumento, nem teu animal, nem algum teu, nem o forasteiro que vive nas portas para dentro, para que descanse o teu escravo e a tua escrava, como tu também descansas. Lembras também que tu serviste no Egito e que de lá se tirou o Senhor Deus a uma mão poderosa e com o braço estendido. Por isso eu te mandei que observasse o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe, como te mandou o Senhor teu Deus, para viveres um largo tempo, para seres bem-sucedido na terra que o Senhor Deus dá para te dar. Não te matar, não matarás, não fornicarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o seu próximo, e não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a sua casa, o seu campo, ou o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Estas palavras pronunciou o Senhor a toda a vossa multidão no monte do meio do fogo, e na nuvem da escuridade com uma voz forte, sem ajuntar mais nada, e as escreveu em 2 tábuas de pedra que me entregou. Mas depois vós ouvistes desde o primeiro das trevas, e vistes arder o monte, e vós, todos os príncipes das tribos e os anciãos, vieste ter comigo e me dissestes: Eis aí nos mostrou o Senhor nosso Deus, por meio da sua majestade e grandeza. Nós ouvimos a sua voz desde o meio do fogo e experimentamos hoje que, falando Deus ao homem, o homem ficou com vida. Porque nós morremos logo e seremos demorados pelo grandíssimo fogo? Porque se nos tornarmos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus, morreremos. Que é toda carne para que se ouça a voz do Deus vivo, que fala em meio ao fogo, como nós ouvimos e possa viver? Tu chega-te mais e ouve as coisas que o Senhor nosso Deus te disser. Depois, nola dirás, e nós ouvindo-as cumpriremos. O que tendo ouvido ao Senhor me disse: Eu ouvi as palavras que este povo te disse. Em tudo falaram eles bem. Quem dera eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem em todo o tempo os meus mandamentos, para que lhes fossem bem a seus filhos para sempre. Vai e dize-lhes: Voltai para as vossas tendas. Tu, porém, deixa de ficar aqui comigo, e eu te direi a todos os meus mandamentos e cerimônias e ordenações, aos quais lhe ensinará, para que os observem na terra, e eu lhes dei em dar possessão. Guardai, pois, e executai que o Senhor nos mandou. Não declinareis nem para a direita nem para a esquerda, mas andarei pelo caminho que o Senhor Deus vosso prescreveu, para que vivais e isso suceda bem, e para que os vossos dias se multipliquem na terra da vossa possessão. Estes são os preceitos e as cerimônias e as ordenações que o vosso Senhor mandou que nos ensinasse, para que observasses na terra que ides possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os seus mandamentos e preceitos que eu intimo a ti e a teus filhos e netos por todos os dias da tua vida, para que se prolonguem os seus dias. Ouve, ó Israel, e tende o cuidado de fazer o que o Senhor te mandou, para seres ditoso, e te multiplicareis mais, assim como o Senhor Deus dos teus pais te prometeu a terra que mana leite e mel. Ouve, ó Israel, o Senhor Deus nosso, único Senhor. Amarás ao Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E essas palavras que eu hoje te intimo estarão gravadas no seu coração. E tu referirás aos teus filhos, e meditarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar para dormir e ao levantar-te. E atarás como um sinal na tua mão, e elas estarão e se moverão diante dos teus olhos, e as escreverás no limiar das portas da tua casa. E quando o Senhor teu Deus tiver introduzido na terra, ele prometeu com juramento a teus pais Abraão e Jacó. E se tiver dado grandes e excelentes cidades que tu não edificaste, casas cheias de toda sorte de bens que não fabricaste, cisterna que não abristes, vinhas e olivais que não plantastes, e comertes e te fartastes. Olha, não te esqueças do Senhor que tirou da terra do Egito, da morada da servidão. Temerás ao Senhor Deus, e ele só servirás e não jurarás senão pelo seu nome. Não seguirei os deuses estrangeiros de alguma das nações que estão à roda de vós, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti e hão de zê-los. Não suceda que o furor do Senhor meu Deus te acenda contra ti e te extermine da superfície da terra. Tá nervoso, hein? Não tentarás ao Senhor teu Deus como tentaste no lugar da tentação. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus e as ordenações, as cerimônias que te prescreveu. Faz o que é agradável e bom aos olhos do Senhor, para seres ditoso, e para que entrando possuas aquela terra excelente sobre a qual jurou o Senhor teus pais, que exterminaria diante de ti a todos os seus inimigos, como havia dito. Enquanto teu filho pelo tempo adiante te perguntar, dizendo: que querem dizer esses testemunhos e cerimônias e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou?
Tu lhes responderás: nós estávamos escravos de Faraó no Egito, e o Senhor tirou do Egito com uma mão poderosa. E a nossa vista fez no Egito espantosos milagres e terríveis prodígios contra o Faraó, contra toda a sua causa, e nos tirou de lá, para que introduzíssemos nela no dessa a terra que tinha prometido aos nossos pais. E o Senhor mandou que observássemos todas essas leis e que temêssemos ao Senhor nosso Deus para sermos bem-sucedidos todos os dias da nossa vida, como nós o somos hoje. E Ele terá misericórdia de nós se guardarmos e observarmos todos os seus preceitos na presença de Deus, nosso Deus, na presença do Senhor nosso Deus, como Ele nos mandou. Quando o Senhor teu Deus se tiver introduzido na terra e que vais a possuir e tiver exterminado à tua vista muitas nações, os heteus e gergeseus, os amorreus, cananeus e ferezeus, os evereus e jubezeus, que são 7 povos muito mais numerosos do que tu és e que muito mais fortes do que tu, e o Senhor teu Deus tiver entregado, tu não passarás a cutelo sem que se fixe nenhum só. Não celebrarás concerto algum com elas, nem as tratarás com compaixão, nem contrairá com elas matrimônio. Não darás tua filha a seu filho, nem tornarás sua filha para teu filho, porque ela seduzirá o teu filho para que me não siga e sirva antes a deuses alheios. O furor do Senhor se acenderá e se destruirá logo. Mas antes, ao contrário, vós havereis assim como eles. Deitai abaixo dos seus altares e quebrai e queimai as suas esculturas, porque tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus escolheu para seres o povo próprio, dentre todos os povos que há na terra. Não porque vos vencesseis em número todas as nações, e se uniu o Senhor, vós os escolheu. Aqui já começou a palhaçada da intolerância, né? Sendo vós menos um número de que todos os povos, mas foi porque o Senhor vos amou e guardou o juramento que tinha feito a vossos pais e vos tirou para comer uma mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão do poder do faraó, rei do Egito. Saberás, pois que o Senhor teu Deus, Ele mesmo, Deus forte e fiel, que guarda o seu pacto e sua misericórdia aos que cumprem com seus preceitos até 1000 gerações, e que castiga prontamente os que aborrecem de sorte e não deixa para mais tarde perdê-los, nem dar-lhes para logo a paga merecida. Guarda, pois, os preceitos e cerimônias e ordenações que hoje te mando observar. Se depois de teres ouvido essas ordenações a guardares e a praticares, também o Senhor Deus guardará o teu preceito, o seu pacto e a misericórdia que Ele prometeu com juramento a teus pais. E te amará e multiplicará e abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, teu trigo e vidima e teu azeite, os teus bois, os teus rebanhos e ovelhas na terra, que Ele prometeu com juramento a teus pais que te daria. Tu serás bendito entre todos os povos. Não haverá em ti estéril, nem do outro sexo, nem nos homens, nem nos seus rebanhos. O Senhor alongará de ti todas as doenças, nem te ferirá com as malignas enfermidades do Egito, que tu viste, mas ferirá com ela todos os seus inimigos. Devorarás todos os povos que o Senhor Deus está para entregar. Não te deixarás tocar de compaixão para aqueles que perdoares, para eles perdoar. Não, perdão, li errado. Não te deixarás tocar de compaixão para lhes perdoares, nem servirá aos teus deuses, para que não venham a ser causa da tua ruína. Se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como poderei extingui-las? Não temas, mas lembra-te como o Senhor teu Deus tratou ao faraó e todos os egípcios, daquelas formidáveis pragas que os teus olhos viram, e daqueles milagres, prodígios, daquela mão poderosa, daquele braço estendido com que o Senhor Deus te tirou para fora. O mesmo fará ele a todos os povos que temes. Além disso, mandará o Senhor Deus vespas contra eles, até destruir e acabar com todos os que tiverem escapado ou puderem ter escondido de ti. Não o temerás, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, aquele Deus grande e terrível. Ele mesmo consumirá estas nações à tua vista pouco a pouco por partes. Tu não a poderás destruir todas a um tempo, por não suceder que se multipliquem contra ti as feras da terra. Mas o Senhor teu Deus fará diante de ti e os fará morrer até que todos acabem, que de todo acabem. Entregar-te-á nas tuas mãos os teus reis e fará com que não fique memória dos teus nomes abaixo do céu. Ninguém poderá te resistir até que os tenha feito em pó. Queimarás no fogo as suas esculturas. Não cobiçarás a prata nem o ouro do que são feitas, nem dessas tomará nada para ti, para que não tropeces, visto serem essas coisas a abominação do Senhor teu Deus. Aqui é uma parte que eu discordo bastante dessas coisas, é isso. Uma coisa que eu venho falando muitas vezes, comentários aleatórios que eu faço,
é porque eu discordo muito de algumas partes. Não que eu ache que ela seja completamente falsa, mas é porque onde tem a mão do homem tem falha. Então, assim, a gente tem que ponderar muito pra ver, porque tem muito que tem do ego do cara. Às vezes, assim, olha, eu acho que às vezes é muito do médico, como eu brinco muito. Então, assim, às vezes tem muito assim, o cara recebeu o recado, mas ele já foi lá e deu uma aumentadinha no que ele queria e passou, entendeu? Algumas coisas, mas não é isso que eu quero discutir, que é por isso que às vezes eu falo uns trem aqui, e como a leitura é direta, né, não é pra uma outra hora, uma outra oportunidade a gente discutiria isso. Ai, meu Deus. Não tomarás nada para ti, que não tropeças sobre a nação do Senhor, nem cometerás causa alguma, nem tua casa meterás coisa alguma que seja ídolo, para não vires a ser anátema, como ele é também. Detestá-lo-ás como imundícia, abiná-lo-ás como coisas hediondas e sórdidas, porque é uma anátema. Acho que eu, peraí. Põe todo cuidado em observar os seus preceitos que eu te hoje intimo, para que possais viver e multiplicar-vos entrando no processo, para que possuais na terra que o Senhor me prometeu com juramento a vossos pais. E recordar-te-ás todo o caminho por onde o Senhor Deus te conduziu pelo deserto de 40 anos, para te castigar e te provar, que para que se descobrisse o que estava dentro do teu coração, se guardava ou não os mandamentos. Afligiu-te com a fome e deu-te por sustento o maná, que tu desconhecias a teus pais, para te mostrar que o homem não só vive de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O teu vestido com que te cobrias não chegou a gastar-se com a velhice, e o teu pé não foi magoado. E este é o 40º ano, para que recordes no teu coração, do teu mesmo modo que um homem instrui a seu filho, assim te instrui a ti, seu Deus, Senhor teu Deus, para que guarde os mandamentos do Senhor e que ande nos seus caminhos e o temas. Porque o Senhor teu Deus te há de introduzir numa terra excelente, numa terra cheia de regatos e águas de fontes, em cujos campos e montes arrebentam os abismos dos rios, numa terra fértil de trigo, de cevada, de vinhas, onde se dão figueiras e romeiras e olivais, numa terra de azeite e de mel, onde sem alguma penúria comerás o teu pão e gozarás da abundância de todas as coisas, numa terra cujas pedras são de ferro e de cujos montes se tiram os metais de cobre, para que quando comeres, fores farto, louves ao Senhor teu Deus pela excelente terra que te deu. Toma sentido e tem cuidado, que jamais não te esqueça do Senhor teu Deus, que não desprezes os teus preceitos e leis de cerimônias que hoje te prescrevo. Não suceda que depois de teres edificado formosas casas e morando nela, depois de terem manadas de bois e rebanhos de ovelhas e abundância de prata e ouro e de todas as coisas, se eleve o teu coração. E não te lembres do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão, e que foi o teu condutor nesse vasto e numeroso deserto, onde havia serpentes que queimavam o teu assopro, escorpiões e dípsades, onde não havia nenhuma água, que fez sair arroios de uma pedra duríssima, e que na solidão te alimentou com maná, que teus pais não conheceram, e que depois de ter afligido e provado por fim, teve compaixão de ti, para que tu não dissestes no seu coração: a minha fortaleza e robustez de minhas mãos são as que deram todas essas coisas. Mas antes te lembres do Senhor teu Deus, que Ele mesmo te deu as forças para assim cumprir o seu pacto, que jurou aos teus pais, como mostra o dia presente. Se esquecendo-te, porém, o Senhor teu Deus, que te seguires deuses estranhos, os servires e o adorares. Eu, desde agora, te anuncio que perecerás de todo. Da mesma maneira que o Senhor destruía as nações na tua entrada, assim também perecerei vós, se fordes desobedientes à voz do Senhor vosso Deus. Ouve, Israel, tu passarás hoje o Jordão para te sonhar, se te senhorares das nações muito populosas e mais possantes do que tu, de grandes cidades e muradas até o céu, de um povo grande, muito alto, dos filhos de Enassins, que tu mesmo viste e ouviste, a quem nenhum pode fazer cara.
Tu saberás hoje que o Senhor teu Deus passará ele mesmo diante de ti com um fogo devorador e consumidor que os fará em pó e os arruinará e os exterminará dentro de pouco, como ele te prometeu. Depois que o Senhor teu Deus os tiver destruído diante de ti, não digas lá no teu coração, por causa da minha justiça, que o Senhor me introduziu nessa terra para possuir, tendo sido essas nações destruídas por causa das suas impiedades, porque não é pela justiça e nem pela retidão do teu coração que tu entrarás nas tuas terras para possuíres, mas porque elas obram impiamente, por isso foram destruídas à tua entrada, e porque o Senhor queria cumprir o que tinha prometido o juramento a teus pais, pois Abraão, a Isaque e Jacó, seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, pois que o juramento sabe que não é pela justiça que o Senhor teu Deus te fará possuir essa terra tão excelente, porque tu és um povo de cerviz duríssima. Lembra e não te esqueças de que modo tens provocado a ira do Senhor Deus no deserto. Desde o dia que saíste do Egito até este lugar, sempre contendeste contra o Senhor, porque já em Horebe o provocaste e ele irado te quis destruir, quando eu subi ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas de pacto que o Senhor fez convosco, e perseverei no monte 40 dias e 40 noites sem comer pão nem beber água. E o Senhor me deu tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus, que continham todas as palavras que ele vos falou no monte no meio do fogo, estando junto a todo o povo. E passados que foram 40 dias e outras tantas noites, me deu o Senhor 2 tábuas de pedra, as tábuas do concerto, e me disse: levanta-te e desce logo daqui, porque o Senhor teu povo, que tu tiraste do Egito, prontamente desamparou o caminho que tu lhe mostrares, e fez para si um bezerro fundido. Outro sim, me disse o Senhor: vejo que esse povo é de dura cerviz. Deixa que eu faça pó e que apague o seu nome debaixo do céu, que eu te farei príncipe de uma gente, seja maior e mais forte do que esta. E como eu descesse do monte que ardia, e levasses nas minhas mãos as 2 tábuas do concerto, visse que vós tinhais pecado contra o Senhor vosso Deus, e que tinhais feito um bezerro fundido, e que depressa tinhais deixado o caminho que ele vos havia mostrado. Arrojei nas minhas mãos as tábuas e as quebreis à vossa vista. E fala justamente sobre a impaciência, né, Moisés? E prostei-me diante do Senhor, como antes o tinha feito, e estive 40 dias e 40 noites sem comer pão e nem beber água, por causa de todos os vossos pecados que tinhais cometidos contra o Senhor, e que provocastes com a ira. Porque temi a indignação e ira pela qual estimulado contra vós, quis acabar-vos. E o Senhor me ouviu ainda por esta vez. Irritado também sobre a maneira como Arão e quis o Senhor matá-lo, e eu orei por ele do mesmo modo. Pegando no vosso pecado que tinhais feito, isso é, no bezerro, queimei no fogo, e fazendo-o em pedaços, reduzido inteiramente a pó, deitei na torrente que me desce no monte. Irritastes também o Senhor no incêndio, na tentação e nos sepulcros da concupiscência, quando vos mandou Cades-Barne, dizendo: subi, tomai posse da terra que eu vos dei, e vos desprezastes o mando do Senhor vosso Deus, e não lhe destes crédito, nem quisestes ouvir a sua voz, mas sempre lhe fostes rebeldes, desde o dia que eu comecei a conhecer-vos. E estive prostrado diante do Senhor 40 dias e 40 noites, em que humildemente me lhe rogava o que vos não perdesse com ele o que tinha ameaçado, como ele o tinha ameaçado. E orando disse o Senhor: Senhor Deus, não pecas o teu povo e a tua herança que tu resgatastes com teu grande poder que tiraste do Egito com mão poderosa. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, e não lhe olhes para a dureza deste povo e nem para a sua impiedade e pecado, para que não digam os habitantes do país de onde nos tiraste: o Senhor podia introduzi-los na terra que lhe havia prometido, e como os aborrecia, por isso os tirou para os matar no deserto, os quais são teu povo e tua herança que tu tiraste com a tua fortaleza e com teu braço estendido. Naquele tempo me disse o Senhor: corta 2 tábuas de pedra como eram as primeiras, e sobe em mim ao monte, e farás uma arca de madeira. Eu escreverei as tábuas nas palavras que estavam nas que tu quebraste antes, e pô-las-ás na arca. Eu, pois, fiz uma arca de pau de cetim, tendo cortado 2 tábuas de pedra como a primeira, subi ao monte, tendo-as nas mãos. E escreveu nessas tábuas o que antes tinha escrito, as 10 palavras que o Senhor tinha falado no monte no meio do fogo, estando o povo junto, e deu-mas. Voltando do monte, desci e pus as tábuas na arca que tinha feito, as quais até o dia de hoje estão ali, como o Senhor me ordenou.
Ora, os filhos de Israel desacamparam de Beró, que eram os filhos de Jacã, e tiveram Mosera, e Arã morreu, foi sepultado, a quem sucedeu o sacerdócio Eleazar, seu filho. Dali vieram Gagdade, de onde, tendo partido, foram acampar em Jetebata, uma terra uma terra de águas e arroios. Por esse tempo separou a tribo de Levi para levar a arca do concerto do Senhor e assistir diante dele seu ministério e bendizer o seu nome até o dia de hoje. Por isso Levi não teve parte nem possessão com seus irmãos, porque o Senhor mesmo é a sua possessão, como o Senhor teu Deus lhe prometeu. Eu, porém, estive no monte como antes 40 dias e 40 noites, e o Senhor me ouviu também mais essa vez e não quis destruir-me, e me disse, vai e marcha diante do povo, para que entre e possua a terra que eu prometi com juramento a seus pais que lhe daria. Agora, Israel, que é o Senhor teu Deus, pede de ti que não temes, senão que temes o Senhor teu Deus e ande os teus caminhos e o andes e sirva o Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma, e que observe os mandamentos do Senhor e as suas cerimônias que eu te prescrevo até hoje, para que sejas feliz. Bem, vês que o céu é do Senhor teu Deus e o céu dos céus, a terra de tudo que nela há. E ainda assim o Senhor uniu estreitamente com seus pais e os amou, e escolheu a linhagem depois deles, isso é, a vós dentre todas as nações, como hoje se prova. Circundai, pois, no prepúcio do vosso coração, e não endureçais mais a vossa cerviz, porque o Senhor vosso Deus é o Deus dos teus deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas nem se leva de presentes, o que faz justiça ao órfão e à viúva, e que ama o peregrino e lhe dá o sustento revestido. E assim amai os peregrinos, porque também vós fostes estrangeiros na terra do Egito. Temerás ao Senhor teu Deus, só a ele servirás, e a ele te unirás pelo seu nome jurarás. Ele é a tua glória e o teu Deus, que faz em seu favor essas maravilhas tão grandes, tão terríveis, dos quais os teus olhos viram. Teus pais não eram mais de 70 pessoas quando desceram ao Egito, e vês aí agora, multiplicou o Senhor teu Deus como as estrelas do céu. Ama, pois, o Senhor teu Deus e guarda todo o tempo os preceitos e cerimônias e os seus juízos e mandamentos. Conhecei hoje os que ignoram vossos filhos, que não viram os castigos do Senhor vosso Deus, as suas maravilhas e a sua mão poderosa, e o seu braço estendido, os prodígios e as obras que fez no meio do Egito sobre o rei Faraó, sobre todo o seu país, sobre o exército e sobre os seus cavalos e carroças, de modo que as águas do Mar Vermelho os cobriram, quando vos perseguiam, como o Senhor o destruiu até o dia presente, e o fez no deserto até que chegasse a esse lugar. E Datã e Abirom, filhos de Eliabe, que era filho de Ruben, quando a terra, abrindo a sua boca, o sorveu com as suas casas e tendas e tudo que possuíam no meio de Israel. Os vossos olhos viram todas as grandes obras que o Senhor fez, para que guardei todos os mandamentos que eu hoje vos prescrevo e possais ocupar a possuir a terra que estáis a entrar. E vivais nela por muito tempo. Na terra correm regatos de leite e de mel, que o Senhor prometeu com juramento a vossos pais e à sua posteridade. Porque a terra que tu vais possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, na qual lançada a semente se conduz a água para regar, como se faz nas hortas, mas é montuoso o campestre que espera as chuvas do céu, ao qual o Senhor vosso Deus está sempre vendo, e seus olhos estão sobre ela desde o princípio do ano até o fim dele. Se vós, portanto, obedecerdes aos meus preceitos, que eu vos ponho hoje, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o seu coração e toda a alma, ele lhe dará a vossa terra e as chuvas temporãs e serôdias, para que recolhais pão, vinho e azeite, e o feno dos campos para sustentar os vossos gados, e para que vós mesmos tenhais que comer e o que de vos saciar. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se deixe seduzir e que os aparteis do Senhor, e servais deuses estranhos e os adoreis, que o Senhor irado feche o céu, e então caiam as chuvas, nem a terra dê seus frutos, e que vós, dentro de pouco tempo, sejais exterminados da excelente terra que o Senhor está para vos dar. Ponde-vos nos corações e nos vossos espíritos essas minhas palavras, e trazei suspensas em nossas mãos por um sinal, e colocai-a-vos em nossos olhos. Ensina os teus filhos que meditem, quando estiverem sentados em tua casa, ou caminhares, e quando te deitares ou levantarem. Escrevê-las-ás sobre os postes e as portas da sua casa, para que os teus dias e os dos teus filhos se multipliquem na terra, que o Senhor jurou dar a seus pais para possuírem enquanto se cobrir a terra. Porque vos observastes o mandamento que eu vos intimo, e o cumprirdes de modo que ameis
o vosso Senhor Deus, e que andeis em todos os seus caminhos, unidos diretamente com ele, o Senhor destruirá à vossa vista todas essas gentes e vos possuireis, sendo que elas são maiores e mais poderosas que vós. Todo lugar que em vós puserdes os pés será vosso. Os vossos limites serão desde o deserto até o Líbano, desde o grande rio Eufrates até o mar ocidental. Nenhum se atreverá contra vós. O Senhor Deus espalhará o terror e o espanto do vosso nome sobre a terra, a vez de pisar, como ele vos prometeu. Eis aqui, ponho hoje diante de vossos olhos a bênção e a maldição. A bênção de se o obedecerdes o mandamento do Senhor vosso Deus, que eu hoje vos prescrevo, e a maldição de que se não obedecerdes aos mandamentos de vosso Deus, mas apartardes do caminho que eu hoje vos mostro, e correrdes após deuses estranhos que não conheceis. Quando, porém, Senhor teu Deus introduzir na terra que vais habitar, porás a bênção sobre o monte Garizim e a maldição sobre o monte Ebal, os quais são na banda além do Jordão, junto ao caminho que desce para o ocidente, na terra dos cananeus que habitaram nas campinas de fonte a Galgala, ao qual está junto do vale que se estende de lá até muito longe. Porque vós passareis o Jordão para possuirdes a terra que o Senhor vosso Deus vos há de dar, para terdes e possuirdes. Vede, pois que observeis as cerimônias e juízos que eu hoje porei à vossa vista. Unidade 3, Código do Deuteronômio. Lei sobre o culto e santuário, lei sobre o lugar de emular essas leis, né? Estes são os preceitos e juízos que vós deveis cumprir na terra que o Senhor Deus de teus pais há de dar para possuíres todos os dias que andares sobre a terra. Destruir os lugares e nações que houverem de subjugar e adoraram seus deuses sobre altos montes e outeiros debaixo de toda árvore frondosa. Derrubai seus altares, quebrai suas estátuas, ponde fogo aos seus bosques e fazei em pedaços os seus ídolos. Extingui os seus nomes daqueles lugares. Não farei, porém, com o Senhor vosso Deus, mas vireis a um lugar que o nosso Deus escolher para todas as nossas tribos, para ir por seu nome e habitar nele. Oferecereis naquele lugar os vossos holocaustos, vítimas e os dízimos, e as primícias das vossas mãos, e os vossos e ofertas e primogênitos das vacas e ovelhas. E aí comereis na presença do Senhor vosso Deus, e regozijareis, vós e as vossas famílias, em todas as coisas que meterdes a mão, nas quais o Senhor vosso Deus nos abençoar. Não fareis ali que nós faremos hoje, aqui cada um que lhe bem parece, porque ainda é o presente que não entrares em repouso e a herança e o Senhor vosso Deus que está para vos dar. Passareis o Jordão e habitareis na terra que o Senhor vosso Deus dará, para estardes seguros de todos os vossos inimigos que vos cercam. Habitardes sem temor algum no lugar que o Senhor vosso Deus tiver escolhido para aquele que está, para nele estar o seu nome. Lá levareis todas as coisas que eu prescrevo, e o holocausto, e as hóstias e os dízimos, as primícias das vossas mãos. Tudo de melhor que houver dos dons que oferecerdes em volta ao Senhor. Aí vos banqueteareis diante do Senhor vosso Deus, e vossos filhos e filhas, servos e servas, e o levita que mora nas vossas cidades, porque eles não têm outra opção de herança entre vós. Não ofereças o teu holocausto em qualquer lugar que vires, mas oferecerás hóstias naquele que o Senhor tiver escolhido em algum das suas tribos, e farás tudo o que mando. Se, porém, quiseres comer e gostares de comer carne, mata e come, segundo a bênção do Senhor que te deu nas tuas cidades. Tu comerás o animal, tu o comerás ou o animal seja imundo, isto é, defeituoso ou estropiado, ou seja limpo, inteiro, sem defeito, para sem poder oferecer como uma cabra e um veado. Somente te absterás do sangue, o qual escorregará sobre a terra como água. Não poderás comer nas tuas cidades dízimos do teu trigo e do vinho, do azeite, nem os primogênitos de vacas e de ovelhas, e nem de coisas que tenha feito voto, ou de voluntariamente queiras oferecer, e nem as primícias das tuas mãos. Mas comerás dessas coisas diante do Senhor, no lugar que o Senhor Deus estiver escolhido, teu filho e tua filha, o servo e serva, o levita que mora nas tuas cidades. E te alegarás e tomás a tua refeição diante do Senhor em todas as coisas que estenderes a tua mão. Olha, não desampares nunca o levita por tempo todo que viveres na terra. Quando o Senhor Deus tiver dilatado seus limites, como ele te prometeu, e tu quiseres comer das carnes que a tua alma apetece, se estiver longe do lugar que o Senhor Deus tiver escolhido para nele estar o seu nome, matarás manadas e gados que tiveres, como eu te ordenei, e comerás as tuas cidades como gostardes. Como se come a cabra e o veado, assim comerás tu estas carnes, e o limpo e o imundo se comerá indiferentemente. Guarda-te somente de lhes comer o sangue, porque o sangue lhes serve de alma, e por isso não deves comer a alma com a carne. Mas escorrê-lo-á sobre a terra como água, para os seres felizes, teus e teus filhos depois de ti, tendo feito que é agradável aos olhos do Senhor.